Shalom, queridos alunos, bom dia a todos os nossos amados bacharelandos, modalidade EAD, modalidade à distância. É muito bom poder compartilhar conhecimento com vocês na disciplina de História de Israel. História de Israel. Então, nova disciplina, História de Israel. Bem, queridos, eu quero fazer algumas indicações literárias para vocês. Uma delas é a tão conhecida História dos Hebreus, de Flávio Josefo, que vale a pena ter por ser uma história traditiva do povo judeu. No entanto, quando se fala de mundo acadêmico universitário, não se embasa a história dos hebreus em cima do Flávio Josefo, porque entende-se que ele trabalha um conceito de histórias em cima de tradições. Então vale a pena ter obras que são modernas e que giram em torno não somente da história de Israel, mas com uma certa coesão com a arqueologia. Para isso, nós podemos indicar para vocês a História de Israel e dos Povos Vizinhos, do autor Herbert Donner, da editora Sinodal. Podemos indicar também a História de Israel, do John Bright, da editora Paulus. São obras em português que ajudam a evoluir um pouco mais. E vamos iniciar falando sobre origens. Queridos, quando falamos da origem da história de Israel, é complexo, porque a história de Israel ela não está propriamente dentro do Adão e seus descendentes, né? Entende-se que a história de Israel ela está por trás desse personagem, o Avraham. O Avraham, que o Almeida chamou de Abraão, né? Que o Almeida ele chama de Abraão, mas que não era o nome dele, porque em hebraico não existe ão. O Avraham. Mas, queridos, eu não sei se vocês já pararam para pensar e eu vou problematizar um pouco o tema. O Avraham, ele sai de Ur. Ur é Mesopotâmia. Está perto da Babilônia, da Pérsia. O Gênesis diz que ele vai para Harã. Já era uma outra cultura e um outro dialeto. E é uma grande complexidade. Como é que ele, que vivia em Ur e escrevia em cuneiforme, falava em cuneiforme, vai conseguir se comunicar com o povo de Harã? Uma outra problemática é quando ele desce ao Egito. Segundo Gênesis, ele desce no Egito. E o faraó fica enamorado de Sara, e a gente tem um outro problema. Como que o Abraão iria falar o egípcio? Que era uma outra língua, tanto escrita, o areógrafo, como falada. E aí tem um outro problema. Depois ele desce para Canaã. E aqui em Canaã, Salém, o Melquisedeque, é aquela passagem, né, do Gênesis 14. Né? Aqui já é outra língua. Ou seja, os povos do mundo antigo, e pensar em um Abraão histórico é colocar ele entre o ano 2000 antes de Cristo.
E os povos antigos dessa época, queridos, eles tinham uma concepção de mundo bem local, né? Existia os mapamundos que eles faziam e era um mundo regional, tá? Então, nós teríamos a tentativa de se construir uma tradição da origem de Israel em Abraão, em Isaque e em Jacó, que seria a origem tribalística de Israel. Se vocês quiserem, vocês podem anotar esse nome. A origem tribalística, o período tribal. Porque Jacó será o pai das 12 tribos, e essas 12 tribos terão uma grande importância no cenário histórico, ou no cenário traditivo de Israel, para que aqueles filhos de Israel viessem ter uma identidade. Sou de Israel e sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. A grande questão, queridos, é que tradicionalmente se pensa em Moisés como autor do Pentateuco, né? E teoricamente seria autor das narrativas da origem de Israel, como o autor do Gênesis, capítulo 11, capítulo 12, que começa a falar de Abraão. Na academia não se adota essa linha do Moisés, autor do Gênesis, do livro de Bereshit, ou autor da Torá, de todos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do Pentateuco, é uma linha de tradição judaizante. Academicamente já entra uma complexidade. O hebraico, como língua falada e língua escrita para os filhos de Israel, que era o semítico ou o paleo-hebraico, ele é uma língua advinda dos povos cananeus, que passa a ser utilizada por Israel entre o ano 700 e 800 a.C. E pensar em um Moisés histórico é datá-lo entre 1400 a.C. Ou seja, ele viveria em uma época cujo hebraico não era uma língua utilizada pelos filhos de Israel ainda. Pelo menos escrita ainda não. E no que se refere falada, é um problema. Porque nós teríamos o Abraão, que teoricamente, vindo de Ur, ele teria que falar o cuneiforme babilônico. E aí ele dá todo esse rolê até chegar em Canaã. Se de alguma maneira ele aprende o semítico, pensando em um Abraão histórico, é esse semítico que vai ser passado para Isaque e Jacó, mas como língua falada, não como língua escrita. E aí quando chega a época de Moisés, ainda é um problema, porque o Moisés ele tem formação egípcia por causa do palácio, segundo as narrativas do Êxodo. E o semítico ainda era uma língua falada entre os povos, né, hebreus. E segundo os estudiosos que trabalham sobre o Antigo Testamento, todos entram em consenso que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E as produções literárias pré-exílicas mais antigas, elas teriam sido escritas em paleo-hebraico. Então também não daria para dizer que o Moisés escreveu o Pentateuco em egípcio, porque não existe uma prova arqueológica. E também não há indícios de que os filhos de Israel, descendentes de Abraão, deixaram de falar talvez o dialeto ali que Abraão, Isaque e Jacó estavam falando em Salém, em Cades Barneia, nessa época, para substituir isso pelo egípcio. O que eu quero dizer com essa problemática que eu estou levantando?
que dentro da história de Israel há várias linhas. Uma linha mais conservadora faz uma interpretação literal, entendendo que o Abraão foi um personagem histórico e real e pai dos filhos de Israel, segundo as narrativas do Gênesis. Uma outra linha acredita que nós não temos propriamente um Abraão histórico segundo as narrativas. Nós temos a construção do personagem Abraão, possivelmente no período exílico ou pós-exílico, na tentativa de se construir a tradição dos filhos de Israel. Os filhos de Israel vieram de Abraão, que era alguém de Ur dos Caldeus e que, pela fé, obedeceu à voz do Criador e deixou tudo. E aí se constrói a tradição sobre a origem de Israel em Abraão e depois em Jacó, que virou Israel, que foi pai das 12 tribos israelitas. E vem a construção traditiva da origem do povo de Israel. Tem as suas origens em Abraão, Isaac e Jacó, que seria o patriarcado. E o Êxodo também trabalha isso na experiência de Moisés na sarça ardente, quando o redator diz que o Senhor falou com Moisés, dizendo que era o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, queridos, vale a pena ter em mente, né? Quando eu estou lendo um historiador de Israel que trabalha a tradição a partir de uma história, e quando eu estou lendo um historiador de Israel que ele não está tão preocupado em trabalhar uma historicidade das narrativas sobre a origem de Israel, mas ele trabalha como origens traditivas do povo e não propriamente origens históricas do povo. Bem, nessa linha, queridos, nós já temos algo muito interessante, porque nós vamos ter o Moisés e nós teremos o Josué inserindo novamente esse povo aqui. Porque com José o povo estava aqui e voltou para cá. Depois com Moisés o povo estava aqui e o objetivo era voltar para cá. Mas segundo o Êxodo, nós temos 40 anos, né, de peregrinação, esse povo dando volta no deserto, até chegar novamente aqui. E o responsável, o cabeça, foi Moisés. Moisés. Ele também é um personagem complexo. Eu vou colocar para vocês duas videoaulas complementares. Uma a respeito do Melquisedeque e a outra a respeito do Moisés, né? E o Moisés, ele também é complicado, o Moshe, né? Por quê? O próprio nome dele parece que tem alguma ligação com Ramsés. A história dele lembra outros personagens. E isso vocês vão ver melhor na videoaula que eu mandar. Então, também se tem uma certa dificuldade entre os acadêmicos de entender todas as narrativas do Êxodo e da pessoa de Moisés como histórias ou tradições. O Êxodo ele é necessário porque ele dá origem a algumas coisas que eram fundamentais para Israel. O Êxodo ele dá origem às festas, em hebraico as Hagim. O Êxodo dá origem a Hag Pesach, a festa da Páscoa. O Êxodo dá origem a Hag Shavuot,
a festa das semanas, conhecida também por Pentecoste. O Êxodo dá origem a Hag Sukkot, a festa das cabanas. Ou seja, o Êxodo, ele dá origem a várias coisas que eram de suma importância para o povo de Israel, até antes do período do cativeiro babilônico e também após o cativeiro babilônico. Porque essas tradições eram celebradas. A circuncisão era uma realidade, eles ainda praticavam. E o Êxodo era importante porque ele trazia a origem. O Gênesis também fala da origem da circuncisão. Então, a construção desses textos é importante para trazer a origem dos acontecimentos. E aí há algumas complexidades entre a possibilidade dessas narrativas da história de Israel, que se fala da origem, a origem das tribos, a origem das festas, a origem do sacerdócio, a origem das cerimônias sacrificiais, a origem do culto, a importância do Shabat. Tudo isso gira em torno de uma construção das tradições, talvez entre os sacerdotes do período pós-exílico, os repatriados judaítas, reescrevendo as suas histórias. Agora, também há possibilidade de ter textos que se referem à tradição do período pré-exílico, visto que no livro de 2 Reis, na época do governo de Josias, ocorreu a chamada Reforma Joseânica. O rei Josias direciona algumas pessoas para entrar no templo salomônico, que estava repleto de estatuetas a Baal e a Asherá, divindades cananitas, e foi encontrado um livro que remetia a tradições do Pentateuco. Me parece que nesse texto tem algumas coisas que se referem ao Decálogo. Então a tradição disso pode ser mais antiga. É muito complexo porque talvez nós não tínhamos toda a produção literária do Pentateuco no período pré-exílico. Pode ser que nós tínhamos alguns fatos que retratam a origem e as leis, e posteriormente foi se construindo um pouco mais, principalmente as narrativas cosmogônicas e antropogônicas, e até a literatura de Jó, que também é um patriarca, que parece que ele não se encaixa no período da monarquia, ou talvez no período teocrático. A forma como esse personagem é construído no livro de Jó parece ser antigo, embora não dá para trabalhar a antiguidade, porque o livro de Jó salienta coisas do período pós-exílico, como os caldeus, que era uma dinastia que inicia com o pai de Nabucodonosor, em 626 a.C., Nabopolassar, que foi o fundador da terceira dinastia babilônica, a dinastia caldaica. Né? Também faz citações de Leviatã, Bemonte, monstros da mitologia mesopotâmica do imaginário religioso, que eram muito trabalhados durante a dinastia caldaica de 626 a.C., com Nabopolassar até 539 a.C. com Nabonido, né? 626 a.C. com Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, até 539 a.C. com Nabonido, o pai de Belsazar, o príncipe da Babilônia, aonde se descreve em Daniel capítulo 5 aquela questão das
mãos misteriosas que escrevem na parede, Mene, mene, tekel, farsim. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta e aquela coisa toda. Então, queridos, pensando sobre as origens de Israel, eu penso sobre Abraão, eu penso sobre Isaac e Jacó, patriarcado. Jacó, eu penso em Israel e depois Israel eu penso nas 12 tribos. 12 tribos agora fala sobre o tribalismo de Israel. As tribos vão para o Egito, depois vão para o Egito com José, saem do Egito com Moisés. Com Moisés liderando, eles chegam perto de entrar em Canaã, mas Josué coloca eles dentro de Canaã. Tem todo o livro de Josué que fala do espalhamento das 12 tribos em Canaã. Eles crescendo e tomando o território dos cananeus. Com o falecimento de Josué, o livro de Juízes trabalha agora o juizado. O juizado seria o período pré-monárquico, porque não existia rei ainda no livro de Juízes. Existiam líderes militares que pelejavam as guerras de Israel para livrar Israel da mão dos seus adversários, dos seus inimigos e etc. E por fim, nós vamos ter agora o começo do livro de 1 Samuel, falando do 14º juiz, que é o Eli, e do 15º juiz, que é o Samuel. Com Samuel, finaliza o juizado. E agora ele será o responsável para ungir o primeiro monarca, que foi Saul. E com Saul inicia-se a chamada monarquia hebraica. Esse é o tema da aula 2, monarquia hebraica. Um grande abraço a vocês, que Deus possa abençoá-los e bons estudos.